Bom dia, boa tarde, boa noite aos apreciadores da Palavra de Deus e a paz de Deus aos domésticos na fé. Há tantos quantos assistir esses vídeos. Eu tenho feito vídeo na parte bíblica, muitos assuntos comentados, muitos vídeos meus tem aí na plataforma sobre a Sagrada Escritura. Mas o que eu vou gravar nesse vídeo desse dia é sobre igreja. As igrejas qual já tenho ouvido já feito a respeito é a Congregação Cristã no Brasil, e no YouTube conhecido como a CCB, qual no YouTube tem muitos críticos e muitas pessoas que estavam no meio de nós e se de algum motivo ou por falta de sabedoria, de entendimento, porque Deus já me fez saber que muitos se afastam do caminho de Deus por falta de sabedoria, falta de entendimento e por alguma coisa se afasta e ficam longe, como um filho longe da mãe, preso, levado a cativo, fica chorando aos cantos, fica chorando longe da sua mãe. Então, assim, aqueles que vêm para essa caminhada em Cristo, nessa graça maravilhosa, nessa doutrina cristã, doutrina que Cristo pregou e deixou aos apóstolos para passar à igreja. E digo a vós que não existe essa doutrina em outras denominações. Existe a doutrina, está na Congregação Cristã no Brasil, a sã doutrina, a verdadeira doutrina de Jesus Cristo aos apóstolos, e hoje está dentro da Congregação Cristã. Como já tenho explicado em outros vídeos, mais ou menos após a partida dos apóstolos, a igreja formando, foi feito necessário colocar o título à igreja na época de Católica Apostólica Cristã. Então, ao mais ou menos ao terceiro século, surgiu o imperador de Roma, convertido entre aspas, e se filtrou na igreja e começou a colocar dogmas e coisas pagãs da época de Roma, Império de Roma. E ele começou a misturar a doutrina com as coisas da política da época romana e desvirtuou a doutrina, até o ponto de nomear, levantar um homem para ser o cabeça da igreja, sendo que na doutrina de Jesus Cristo o cabeça é Jesus Cristo. Na doutrina de Jesus Cristo o pastor é Jesus Cristo. Na doutrina de Jesus Cristo o sumo sacerdote é Jesus Cristo. Na doutrina de Jesus Cristo o profeta é Jesus Cristo. Cumprindo ele com toda a lei e os profetas, ele estabeleceu a graça e deu a sua doutrina e a lei do Espírito Santo. E a lei essa é guardando ele no coração, tendo ele como seu único e suficiente
Salvador, tendo ele soberano a tudo, e obedecendo a sua doutrina, o ensinamento que ele deixou, o batismo que ele passou, e após a sua ressurreição, foi pregado pelo apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, que devemos ser batizados no nome dele. Obedecendo a doutrina e esses mandamentos deixados acerca da doutrina da igreja pelos apóstolos, ficar firme, permanecer firme, partiremos daqui com a esperança de vida eterna. Então, a doutrina que brotou em 1910 no país Brasil, ela é a mesma doutrina que era da católica apostólica cristã, não a romana que se vê até o dia de hoje. Não, era católica apostólica cristã, antes de se filtrar um imperador de Roma. Então, é os mesmos marcos. Então, essa doutrina não veio através do Martinho Lutério, que foi o homem que tirou a escritura de Roma, porque ela estava presa em Roma, e o povo ficou sem acesso às escrituras, só os sacerdotes que tinham. E Martinho Lutério foi usado por Deus para tirar a escrita de dentro de Roma e espalhar por toda a nação. Mas a doutrina que é de Jesus Cristo, a legítima, ele não encontrou. Deus não tinha plano ainda de ser revelado, mas em 1900 foi revelado a um italiano, porque Pedro, Paulo, Roma, parou em Roma e Itália, né? Então foi necessário ser revelado a um italiano. E vindo para o Brasil em 1910, essa sã doutrina, que é a doutrina apostólica, a verdadeira doutrina que é revelada àqueles que crerem em Jesus Cristo e se entrega a Ele de coração. Então, esse povo é um povo que Deus tem levantado na terra, é um só povo, é um só pastor, é um só batismo, é um só Deus, como está escrito. É o mesmo Deus que tirou o povo de Israel com mão forte lá do Egito e deu a eles a lei, até o ponto que a lei teve alguma eficácia, não para a salvação da alma, mas para o bem daquele povo. E a salvação depois veio por Jesus Cristo para todas as nações da terra. Então, o povo que se salvaram da lei é aquele que está escrito lá em Apocalipse, que foram sinalados com o sangue dos animais, os homens que não se contaminaram com mulheres. E é 144 mil, se não me falta a memória. E aí João viu, ele viu o povo que creram em Jesus Cristo e entraram pelas portas do curral das ovelhas. Era uma multidão que não se pode se contar. Então, Deus está com esse povo
levantando esse povo na terra, e quando se cumprir todos aqueles que hão de crer em Jesus Cristo e fazer o concerto com ele, porque ele disse que o evangelho, esse evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, e quando chegar nos quatro cantos da terra, todo homem saberá que teve um homem que sacrificou-se, deu a sua vida, derramou seu sangue para salvá-lo. Cada homem tem que saber. Aí verá o fim. Quando isso não acontecer, não terá fim, quanto não cumprisse o que está escrito. Então, essa doutrina verdadeira está dentro da congregação cristã no Brasil. A lei é todo voluntário. O que prega voluntariamente não é salariado, o que ministra, o que tem o ministério, é todo voluntário. Não vive de salário de igreja. Cada um tem a sua ocupação, cada um tem as suas particulares para sobrevivência. Não depende da igreja. Tudo que é feito na igreja e é arrecadado na igreja voluntariamente é para usos e fruto da própria igreja, casa de oração. Casa de oração. Porque a igreja espiritual somos nós mesmos. Mas tem a igreja física para ajuntamento da igreja espiritual, para ali buscar Deus, e Deus envia a sua palavra pelo Espírito Santo a quem achar graça naquele dia, aquele culto que está tendo, do ministério, ou até mesmo que estão sentados no banco, pessoas de caráter, de sinceridade, pessoas honestas, com os homens e com Deus. Deus revela a palavra e prega a palavra à igreja, para falar com a igreja nas suas necessidades. É assim o andamento na congregação cristã no Brasil, diferente das demais denominações, que é estudada a palavra e levado, estudado e pregado um sermão estudado, levantado do homem, com sabedoria do homem. E na congregação é pelo Espírito Santo, sabedoria vindo do céu. Pão fresquinho na hora. Não tem pão adormecido ou amanhecido, como se diz. Na congregação não, é pão saído da hora do forno, fresquinho, que é a palavra de Deus. Certo? É o pão espiritual, que é a luz para o nosso caminho, é o sabão do lavadeiro, ela é tudo a igreja. A palavra feita carne, a palavra voltou com Deus e a palavra vem para a igreja. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que tem na congregação cristã no Brasil a sua doutrina. Não tem outras denominações. Sabedoria humana, na verdade, com alguma disciplina, mas não tem eficácia para a salvação. A salvação é a doutrina de Jesus Cristo, é que tem eficácia para a salvação, para aqueles que crerem, para aqueles que creem e obedecem e aceitam a doutrina de Cristo, aceitam os ensinamentos dos apóstolos, aceitam Jesus Cristo como seu único pastor, aceitam Jesus Cristo como seu sacerdote e profeta, e recebe dele dons para trabalhar na obra de Deus, não por seu benefício próprio, particular, não, para a obra de Deus. Então, essa graça maravilhosa está na congregação cristã no Brasil. Convido todos vocês que assistirem esse vídeo a visitar a congregação cristã no Brasil. Você que procura o caminho para servir a Deus está na congregação cristã no Brasil. Eu não falo isso de boca para fora ou de qualquer forma
afirmo e confirmo isso. Tenho 30 anos de caminho, 30 anos examinando e pesquisando a Escritura, como o próprio Senhor Jesus mandou. Examinai, e se você buscar a palavra examinar no dicionário, está lá, dá muito ênfase, muito pesquisar, estudar e examinar. A palavra examinar está esses requisitos, e o pesquisar também faz parte do examinar, pesquisar todos os assuntos na Escritura. Então, ela pesquisando, bate tudo e fecha tudo em Jesus Cristo. A sua doutrina, tudo, do Velho Testamento ao Novo Testamento, fecha tudo em Jesus Cristo. Ele é o alvo, como afirmava e dizia sempre o apóstolo Paulo. Cristo é o alvo. Então, na Congregação Cristã no Brasil está a sã doutrina. Então, volto novamente a convidar você a visitar a Congregação Cristã no Brasil, uma vez, 2 vezes ou 3 vezes. Se você não entender muito bem, mas vai mais vezes, ao passando o tempo, Deus vai abrindo a mente, você vai entender. Porque os apóstolos também, assim que o Senhor andava com ele falava o que ia acontecer, falava o que vinha adivinho, o que ele ia passar, eles não entendiam. Eles passaram a entender, na verdade, do Atos dos Apóstolos para frente, quando foi descido o Espírito Santo pela primeira vez, numa época que tinha a festa pentecostal, eles estavam numa casa à parte, orando, quando o Espírito Santo desceu, esclareceu tudo que Cristo já falava para eles, mas não conseguiam entender. Mas assim é na igreja. Você vai primeira, segunda, terceira, quarta vez, na humildade com Deus, ele vai falar de abrir a sua mente, você vai entender esse caminho maravilhoso. Não tem outro caminho, não tem outro lugar. Então, convido você para visitar a Congregação Cristã no Brasil, convido você para examinar as Escrituras e conferir as doutrinas que tem na Congregação Cristã no Brasil. A Congregação Cristã no Brasil ela é transparente quando é falado em coleta para a necessidade da igreja. Ela é transparente, não faz estipulação de valores alto, quanto que você vai dar ou deixa de dar. Você dá com a mão direita, a esquerda não precisa saber. Tem todo o requisito dentro da Sagrada Escritura. Tá bom, meus queridos? Deixa o seu like para ajudar o canal. E comenta, passa para o seu amigo, seu vizinho, passa para aquelas pessoas que estão pensando, que querem encontrar uma igreja que seja assim, tenha sinceridade, que tenha honestidade, que tenha firmeza em Deus, somente a Deus, não tem interesse material nas coisas de ninguém. A única coisa que é pregado na igreja de Cristo é a salvação para a alma. E se você deseja um dia ter o direito de entrar no céu, este é o caminho que está a doutrina dentro da Congregação Cristã no Brasil. Que Deus abençoe você, a sua família. E que eu tenho dito nos vídeos, não é de mim, não sei nada, não sou pastorzão, não sou crentão, não sou seu fulano de nada. Aqui no meu canal, o grandão, o verdadeiro, o único que é apresentado e passado para você, e aquilo que é revelado é pelo Espírito Santo, e o grande, e o forte, e o justo, e o santo, o perfeito, 3 vezes santo, é Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é o assunto desse vídeo, e esse vai continuar sendo assim até o fim, e trazendo a verdade a você, da sã doutrina, da verdade em Cristo Jesus, nosso Senhor, o único e verdadeiro pastor, e não tem para homem nenhum, a não ser a Ele, que Deus deu toda essa honra e essa glória. Tá bom, meus queridos? E até o próximo vídeo, Deus a lhe preparar, de estar aqui ainda chamando a você a visitar a Congregação Cristã no Brasil na humildade. E tem uma coisa, pode visitar a Congregação Cristã no Brasil qualquer pessoa que desejam conhecer, entender melhor essa doutrina maravilhosa,
vai ser bem recebido pelos nossos irmãos, honra as visitas que vai no nosso meio. Os irmãos têm muito carinho com as visitas, as pessoas que vão pela primeira, segunda vez, terceira vez, quantas vezes quiser, na congregação, porque na congregação é Deus quem abre o entendimento para compreender e entender esse maravilhoso caminho que leva nós a Deus, a uma esperança, partir dessa terra com uma esperança de vida eterna. E que Deus abençoe a todos, creio que foi bem claro, e o Senhor dará mais oportunidade e faremos mais vídeo a esse respeito. Que Deus abençoe a todo você e a sua família.